Graça e paz, irmãos. Toda a honra e toda a glória sempre seja dadas ao Senhor, nosso Deus. Eu e você estamos vivendo em tempos difíceis. Nosso estado, o estado do Espírito Santo, se encontra num tempo difícil. Mas, justamente nesse tempo, eu e você fomos chamados com um propósito muito especial. Nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor nesse tempo. E é com essa consciência, e é com esse espírito de louvor, de gratidão, de adoração, que eu venho compartilhar uma reflexão da Palavra de Deus, que se encontra no versículo do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 13. Eu vou compartilhar e considerar essa palavra e, enquanto estiver refletindo sobre essa palavra, sobre essa profecia messiânica, sobre essa profecia missionária, eu quero também utilizar palavras do Senhor Jesus em todo o Novo Testamento. Isaías 54, versículo 13, onde diz assim: "E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante." Existe outra versão que diz: "E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante." Eu quero utilizar essa primeira versão que eu compartilhei, que diz que os teus filhos serão discípulos do Senhor. E esse é o tema que eu quero refletir nesse momento. Os discípulos do Senhor. Entre outras coisas, o Senhor ensina a vida do reino de Deus. O Senhor também ensina o caráter desse seu reino. E o Senhor ensina também os valores desse reino. E pensando nisso, e como eu já disse, refletindo no Novo Testamento, eu vejo que os discípulos de Jesus jamais contradizem o seu ensino. Como eu acabei de dizer, o Senhor ensina os valores do reino de Deus. E você vai perceber, com base nos textos do Novo Testamento, que esses valores são diferentes dos valores que o mundo ensina. Um exemplo se encontra em Atos, capítulo 20, versículo 35, onde o apóstolo Paulo, num discurso, ele diz, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: "Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber." Diferente do mundo, Jesus ensina que coisa mais bem-aventurada, coisa feliz é dar do que receber. Valores diferentes dos valores do mundo. Evangelho de Marcos, por sua vez, capítulo 9, versículo 35, está escrito: "E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos." Duas coisas, dois valores diferentes dos valores desse mundo, eu percebo aqui nesse texto. Diferente do mundo, Jesus ensina que os últimos
serão os primeiros. E também, diferente do mundo, Jesus ensina que o maior no reino de Deus não é aquele que é servido pelos outros, não. O maior será o servo de todos. No reino de Deus, maior é quem serve. No reino de Deus, os últimos serão primeiros. No reino de Deus, coisa melhor, coisa mais feliz é dar do que receber. E uma coisa que me chama a atenção, não apenas esses ensinos de valores do reino de Deus, que o Mestre, por excelência, Jesus Cristo, ensinou aos seus discípulos, mas o que me chama a atenção é que os discípulos jamais contradisseram o seu ensino. Pelo contrário, os discípulos de Jesus concordavam com esse ensino. Será que é diferente nos dias de hoje? Será que com o passar dos anos, com o passar dos séculos, os discípulos de Jesus mudaram? Eu acredito que não. Eu acredito que ainda hoje, cada discípulo precisa concordar com o ensino do Senhor Jesus. E eu quero que você reflita consigo. Você tem concordado com os ensinos de Jesus? Por mais diferentes dos valores que o mundo ensina, você concorda com o ensino de Jesus? Cada discípulo precisa concordar com o ensino do Senhor Jesus. Se você quer aprender com Cristo, se você quer de fato ser um discípulo de Jesus, e o significado de discípulo é aprendiz, então lembre-se que cada discípulo precisa concordar com o ensino do Senhor Jesus. Não apenas isso. Em segundo lugar, no Novo Testamento, eu vejo que os discípulos do Senhor, eles buscam sempre a sua aprovação. Como eu disse antes, o Senhor, ele ensina o caráter do reino de Deus. Um texto que eu gosto muito se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 40, onde o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos ensina: não é o discípulo maior do que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre. E o que me chama a atenção sobre o caráter do reino de Deus ensinado pelo Senhor Jesus aqui é justamente essa última parte, essa promessa do Senhor, de que todo discípulo que for bem instruído será como o seu mestre. E aí eu fico pensando em ser como o nosso mestre, em ser como o Senhor Jesus. E eu pensei em algumas coisas, refleti em algumas coisas que quero compartilhar com você. Por exemplo, ser como mestre nas orações. Você já pensou em ser como mestre, o nosso mestre, nas orações? Sabe o que precisa, que eu e você precisamos para ser como o nosso mestre nas orações? Disciplina e maturidade. Não se engane e não permita que ninguém te engane. Para ser como o nosso mestre nas orações, é necessário ter disciplina, é necessário ter maturidade. E disciplina e maturidade não são coisas instantâneas, não se adquire com estalar de dedos, não. Leva tempo. Mas se queremos ser como o mestre nas orações, nós vamos lembrar que isso envolve disciplina e maturidade. Mas não só isso. Eu pensei também em ser como o nosso mestre nas decisões. Eu e você tomamos decisões o tempo todo. Mas será que nossas decisões são parecidas como a do nosso mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo?
Outra coisa que eu também entendo que envolve disciplina e maturidade. Não existem atalhos nessa caminhada, leva tempo. Não é de uma hora para outra, não. É discipulado, é aprendizado, leva tempo. Enfim, ser como nosso mestre, nós entendemos que leva tempo. Entendemos que ser como mestre envolve disciplina e maturidade. Eu sei que nem todos estão dispostos a ter uma vida cristã disciplinada, a ter uma vida cristã madura. Mas uma coisa eu digo: aqueles que buscam a aprovação do Senhor Jesus, eles sim entendem que precisam ser crentes maduros, que precisam ser crentes disciplinados, que precisam de alguma forma pagar esse preço. Não é o preço da salvação, esse foi pago pelo Senhor, mas é o preço do discipulado, o preço do aprendizado, o preço da disciplina, o preço da maturidade. E tudo isso vale a pena quando se busca a aprovação do Senhor. Os discípulos de Jesus, eles buscam sempre a sua aprovação. Por isso que cada discípulo hoje, ele precisa buscar a aprovação do Senhor Jesus. Ninguém quer ser reprovado, mas você tem buscado a aprovação do Senhor? Pensa bem nisso. Cada discípulo precisa buscar a aprovação do Senhor Jesus. E finalmente, meus queridos, eu quero caminhar para o encerramento dizendo que os discípulos do Senhor, eles são inconfundíveis. O Senhor, ele ensina a vida do reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 ao 35. Palavras do Salvador, ele nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Percebe porque eu disse que os discípulos do Senhor, eles são inconfundíveis? Porque aqui a promessa, versículo 35, e ela é clara: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, diz o Senhor Jesus, se tiverdes amor uns aos outros. Amados, o estilo de vida do Senhor Jesus aqui na terra foi um estilo de vida repleto de gestos de amor. Os discípulos de Jesus, aqueles que estavam mais próximos, no tempo que conviviam com ele aqui na terra, eles foram tocados por esses gestos de amor. As suas vidas foram transformadas pelo gesto de amor do Senhor. Eles entendiam, sem sombra de dúvida, acontecesse o que acontecesse, que Jesus os amava. E agora Jesus dá esse mandamento, que esse amor que Jesus tinha fosse compartilhado. E aí nós vemos a vida do reino de Deus. Um estilo de vida repleto de gestos de amor. Os discípulos de Jesus aprenderam com ele, aprenderam a amar, aprenderam a demonstrar de forma prática o seu amor. Aprenderam a compartilhar o amor do Senhor Jesus.
E cada discípulo hoje precisa fazer isso. Precisa compartilhar o amor do Senhor Jesus. Você conhece o amor de Jesus? Eu acredito que você conhece. Eu acredito fundo do coração que Jesus te ama. E se você quer ser um discípulo, se você quer ser uma discípula do Senhor Jesus no tempo de hoje, você precisa fazer como os discípulos de Jesus fazem durante a história da humanidade, desde que Jesus entrou em suas vidas. Compartilhe o amor do Senhor. Se você fizer isso, todos à sua volta, todos ao seu redor, conhecerão que você de fato é um discípulo, é uma discípula do Senhor Jesus. Quando você compartilha o amor do Salvador, cada discípulo precisa compartilhar o amor do Senhor Jesus. Não apenas isso, cada discípulo precisa buscar a aprovação do Senhor Jesus. E cada discípulo precisa concordar com o ensino do Senhor Jesus. Eu e você fomos chamados para sermos discípulos do Senhor. A promessa do Antigo Testamento, da profecia messiânica e profecia também missionária, é que os filhos do Senhor serão todos ensinados pelo Senhor. Serão discípulos do Senhor. Se você quer ser discípulo, então compartilhe o amor do Senhor. Busque a aprovação do Senhor. E também concorde com o ensino do Senhor. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua família, e que Deus venha cumprir o seu propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muita saúde, muita paz, que a graça e a paz do Senhor sejam abundantemente derramadas sobre a sua vida. Amém.